Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente separado da meditação, realmente, perigo para o médium que se ache bem convencido de que está a haver-se com um espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Esta não passa, então, para ele de um fato desagradável. Então, a obsessão por si só, ela não é má para o médium, e desde que ele entenda que ele está obsediado, ele não tem grandes problemas. Vai ser apenas um incômodo, vai ser um fato desagradável. E todos nós, hoje em dia, temos que estar vigilantes, porque tem espíritos, os espíritos no mundo espiritual treinam para atacar médium. E o médium tem que treinar para se defender deles. E a gente vai trabalhando, os espíritos trabalham conosco, eles sempre dão 4 opções para esses espíritos. O que vocês querem com esses ataques? Vocês têm 4 opções. Trabalhar com Jesus na Seara do Bem, reencarnar na África em condição bem miserável, reencarnar em qualquer instituição de amparo como uma criança com paralisia cerebral, ou ser deportado da Terra. Se você quiser continuar nessa ação perigosa de atacar, de prejudicar, é esse o caminho que você tem. E, aliás, para reencarnar em situação de muita miséria, não precisa ser só na África. Tem várias regiões do Oriente Médio, tem no Extremo Oriente também, vai ter situações muito pobres, de muita dificuldade financeira e de muitas intempéries para se enfrentar. Assim também como no Brasil, nas comunidades mais carentes, a situação é muito difícil para algumas pessoas, sobre um campo, os mais variados aspectos de estar reencarnado ali. É uma prova, às vezes mais dura, mas se você superar bem a prova, você vai estar em uma condição muito boa no mundo espiritual depois dessa encarnação. Se você não superar bem a prova, mas você pelo menos cumpriu uma prova difícil. É que a gente tem que procurar sempre entender isso. Não é onde que você está que marca uma expiação. Aonde você está é uma prova. Há tempos eu vi uma matéria sobre uma pessoa lá na África que ele resolveu plantar árvore. Ele viu uma pessoa plantando árvore e falou: mas o que ele está fazendo? Ele está plantando árvore. Ele começou a plantar árvore e hoje ele já plantou uma floresta enorme lá de árvores frutíferas e o país dele produz muitas frutas, porque ele resolveu plantar árvores frutíferas. Então teve uma grande arborização da região toda, com árvores que produzem alimentos para a população, para os animais. Ou seja, se ele estava numa expiação, ele entrou na regeneração. Então, quando a gente cita, às vezes, determinados continentes ou regiões como uma prova difícil, também você pode se regenerar de acordo com a conduta que você tome ali dentro daquela comunidade. Mas saiba que a situação será bastante complexa, será bastante difícil. Não é fácil viver em condições vamos botar assim, de pouco conforto material. No mundo que a gente vive, principalmente para quem está acostumado a viver em determinadas regiões ou países com bom conforto material. É isso que a gente tenta mostrar para as pessoas. A dificuldade de sobrevivência numa região numa região, né, numa localidade de poucos recursos materiais, de poucos recursos técnicos e tecnológicos. Mas, precisamente, porque ele é desagradável, constitui uma razão demais para que o espírito se encarnice em vexá-lo. 2 coisas essenciais se tem de fazer nesse caso: provar que o espírito que não está iludido por ele, provar ao espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar. Depois, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Então o espírito te induz a fazer uma coisa, você faz outra. Ele te induz a fazer uma coisa, você faz outra. Ele vai desistir daquilo ali. Ele vai desistir de te atacar. E hoje as técnicas modernas que existem de tratamento para as obsessões mais simples e até mesmo as complexas as tarefas assistenciais. A campanha do quilo é uma das grandes formas de você se livrar das obsessões. Que você vai bater na casa estranha, você pode receber um não, pode receber um sim, pode receber um xingamento, de acordo com o local que você passa. Na grande maioria das vezes, quando eu tive a bênção de fazer a campanha do quilo,
que é uma das tarefas mais gostosas da gente fazer. As pessoas passavam, onde a gente passava, tinha lugar que já esperavam a gente na porta para entregar o mantimento, outros a gente batia, atendia de boa mente, e lógico, tinha aqueles que não queriam nos receber, é um direito deles. Cada um que já fez campanha do quilo tem as mais belas histórias, as mais tristes histórias para contar. Faz parte do nosso processo evolutivo. Duas coisas essenciais, certo? Provar o espírito que não está iludido por ele e que é impossível enganar. Depois também, né, cansar-lhe a paciência, mostrando que ser mais paciente que ele, ser mais resistente às intuições que ele nos impõe. Isso são pontos importantes para que a gente se livre de determinadas obsessões. Não é tão simples assim, mas a tarefa assistencial é importante que a gente venha fazer, que a gente venha trabalhar, botar a mão na massa para fazer alguma coisa pelo semelhante. Desde que se convença de que está a perder o tempo, retira-se, retirar-se-á, como fazem os importunos a quem não se dá ouvidos. É a mesma coisa que as pessoas que gostam de ficar fazendo gracinha. Você não deu ouvido para ele, você despistou, que é um pouco difícil às vezes. Ele quer seguir o seu caminho e a pessoa que está sendo importunada fica em paz. Esse é o princípio que a gente tem que adotar. E, logicamente, que no termo dos espíritos, a gente tem que procurar esclarecê-los. Isso, porém, nem sempre basta e pode levar muito tempo, porquanto espíritos há tenazes, para os quais meses e anos nada são. Além disso, portanto, deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que lhe são simpáticos. Pedimos-lhe que eu assisto. Pedindo-lhe que eu assisto. Isso, outro desse detalhe aqui das orações, a gente não tinha lembrado antes de comentar, né? Ele está colocando aqui esse fervoroso apelo ao nosso anjo de guarda, ao nosso bom anjo, ao nosso espírito protetor, para que ele assista aquele espírito, para que ele permita que os bons espíritos assistam o nosso obsessor e também a nós. Esse fato de pedir ajuda aos espíritos para nos proteger é de fundamental importância. Nós temos que fazer isso constantemente, nós temos que elevar o nosso pensamento ao Pai constantemente e nós temos que estar sempre dispostos a entender que podemos ser enganados a qualquer momento, se nós estivermos desprevenidos. Vamos trabalhar no bem, vamos procurar refletir os nossos ensinamentos, vamos procurar abrir o coração para entendimentos superiores, para caminharmos na direção do bem, para caminharmos na direção do Pai. E com isso, levarmos junto conosco, aqueles espíritos que no passado foram nossos comparsas e aqueles que foram nossos desafetos e ainda tentam ser, convencendo-os de que é importante praticar o bem e que é vantagem praticar o bem e que devemos praticar o bem. Com isso, nós vamos caminhar para Deus, nós vamos nos aperfeiçoar, nós vamos crescer em luz, em entendimento, cada vez mais nos tornando melhores, cada vez mais angariando amigos para nos proteger, quando, com a nossa vontade firme, com a nossa disposição de fazermos a nossa reforma íntima, tivermos junto de nós espíritos do mesmo jaz, que procuram também agirem no bem, fazerem sua reforma íntima e caminharem para Deus. Isso é importante para todos nós. Quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência, e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios, porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É o conselho que normalmente tem que fazer. É o conselho que normalmente a gente treina ao longo dos trabalhos mediúnicos, dar os bons conselhos, conversar amigavelmente com esse espírito, mas mostrar para ele com uma certa severidade. Você tem 4 opções. Você está entendendo que você tem 4 opções? É melhor, né, você fazer o bem. E mesmo você predispondo a fazer o bem hoje, diante da matemática, da complexa matemática divina, você pode ser obrigado a passar por uma experiência meio dura.
Porque se você está obsediando, você está se comprometendo perante a lei. Por quanto tempo você está obsediando? Então o espírito tem que entender que não tem muita saída. Tem que buscar crescer, tem que buscar fazer o bem, tem que buscar trabalhar por se melhorar. É uma conversação a empreender tarefa muitas vezes penosa, ingrata, menos desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que se ofereça e que, se bem desempenhada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e, quase sempre, há de ter reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Isso aqui é uma das coisas mais gratificantes que tem na reunião mediúnica. Esclarecer os espíritos, convidá-los a trabalhar no bem. Às vezes é difícil, é um diálogo cansativo, mas quando nós conseguimos fazer esse trabalho, quando nós conseguimos realizar esse intento, aí as bênçãos sempre vêm para nós, as bênçãos sempre, essa gratidão sempre vem para nós, o prazer de ter feito bem, além de agariarmos, né, a simpatia daqueles que protegem e amam esses espíritos que estão perdidos no mundo do espiritual inferior. Ao ser resgatado para as instâncias de afarrecimento, aqueles que o amam certamente passam a ter uma gratidão para conosco. É importante que nós façamos isso, é importante que a gente treine dialogar para que todos possam crescer, para que todos possam se aperfeiçoar. Convém igualmente se interrompa toda comunicação escrita, desde que se reconheça que procede de espírito mau, que a nenhuma razão quer atender, a fim de se ler não dar prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode até convir que o médium deixe de escrever por algum tempo, regulando-se, então, pelas circunstâncias. Isso aí é outro detalhe importante, que aí o médium se abstém de escrever por algum tempo, seja por qualquer espírito que for, para que o espírito mau desista de tentar forçá-lo a escrever. Mas o que a gente aprende com a doutrina espírita é que será sempre espíritos nos espreitando para dar brecha para uma comunicação infeliz, para dar brecha para uma comunicação que não se deve dar. Aí é que a gente tem que estar sempre atento, que nós temos que estar sempre vigilante, porque ao trabalharmos os nossos conceitos, ao trabalharmos o nosso entendimento, nós estamos também trabalhando o entendimento e os conceitos daqueles espíritos que nos acompanham. E assim, eles vão se melhorando, a gente também vai se melhorando. E todos caminham para um amplo entendimento de amor e de paz. Entretanto, se o médium escrevente pode tirar essas confabulações, outro tanto já não se dá com os médiuns audientes, que o espírito obsessor persegue, às vezes a todo instante, com as suas proposições grosseiras e obscenas, e que nem sequer dispõe do recurso de tapar os ouvidos. Olha que interessante. Entretanto, o médium escrevente pode evitar essas confabulações. Outro tanto já não se dá com o médium audiente. Então, o médium escrevente, o espírito está lá passando a mensagem, ele para de escrever, fala, não vou escrever mais, e aí acaba o plano daquele espírito de atormentar a pessoa, de atacar a pessoa. Mas os médiuns audientes não tem como tapar o ouvido, porque o ato de ouvir o espírito é pela acústica da mente, e não pelo ouvido. E aí, ele vai ficar ouvindo aquelas vozes, aquelas proposições grosseiras e às vezes obscenas, sem ter outro recurso. Aí entra a oração, o pedido de amparo aos espíritos superiores e tentar convencer aquele espírito que está nos obsediando. Por que ele está obsediando? E se for o caso, peça perdão a ele pelo mal que você fez. Tenha humildade. Peça a ele para rever os conceitos, para trabalhar sobre outras esferas de ação, mais voltada para o amor, para o perdão, para a caridade. Aí ele vai apontar muitos defeitos que nós precisamos de corrigir. A gente se predispõe a corrigir, nos esforcemos para corrigir aqueles defeitos e a gente começa a se livrar deles. E aqui, nesses médiuns audientes, com essa situação que ele está colocando, é onde nós deparamos com aqueles que chegam à loucura de fato. Por isso, é importante nós termos mais vigilância, termos mais cuidado e trabalharmos melhor pelo nosso próprio aperfeiçoamento,
para que a gente esteja amanhã numa condição melhor do que estamos hoje. Aliás, cúmplice, reconheça que algumas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espírito, que os animam e provocam com o rirem de suas tolices, em vez de lhes imporem silêncio e de os moralizarem. Os nossos conselhos não podem servir a esses que desejam afogar-se. Bom, aí o Kardec está puxando a orelha da equipe mediúnica. Se as pessoas estão dentro da reunião mediúnica, começa a rir do espírito que está falando besteira, fica com medo do espírito que está falando besteira, o problema está nos médiuns, na equipe mediúnica, em todos que estão ali, não só no médium, mas todos que estão ali. Então, se você entrou para uma reunião mediúnica, entre sabendo que aquilo ali é uma reunião séria, com um objetivo sério, e que você é responsável por todos os seus atos ali dentro. E por isso, você tem que procurar trabalhar mais certos conceitos doutrinários para ser útil a todos nós, no aprimoramento desses espíritos, na correção desses nossos irmãos espirituais. Precisamos entender que existe em cerca de 17 bilhões de espíritos. É um número estatístico, um número apenas didático, né, que a grande maioria dos 35 bilhões de espíritos que tem aqui, cerca de 17 estão em condições infelizes. Para baixo, de infeliz para baixo. São espíritos sofredores, são espíritos que não querem perdoar, espíritos que odeiam, espíritos que querem guerra, na grande maioria. Então, todas as vezes que a gente vai para a mediúnica, a gente sabe que a gente está tirando ali 3, 5, 30, 300, até 1000 espíritos, dentro de um conjunto de características que nem todos vão se converter facilmente, mas já vão começar a aliviar. Só são menos, vamos ser muito otimistas. Numa reunião, os espíritos conseguem ajudar 1000 espíritos, com auxílio dos médiuns ali. Mas ainda sobrou 17 bilhões, 999 mil, 999 espíritos. 19 bilhões, 999 milhões e 999 mil ainda sobrou. Certo? Dentro dessa conta estranha que a gente está fazendo aqui. Mas apenas uma forma didática para a gente ver que o nosso trabalho é de formiguinha. Então nós temos que ter naquele momento ali muita concentração, muita introspecção e o objetivo de realmente trabalhar para o bem. Realmente trabalhar para o benefício do grupo. Porque senão, como Kardec disse, nós estamos dando conselho para alguém que quer se afogar. Esse rio tem roda-moinho, você entra lá, vai se afogar. Assim, a gente vai fazendo nossas reflexões, vamos procurando ler, compreender o Livro dos Médiuns, para nos tornarmos mais partícipes desse processo de renovação da humanidade. Conhecendo mais, a gente normalmente pode ajudar mais. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que a paz possa habitar o seu lar e o seu coração.